Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como que estão as férias? Estão aproveitando? Que legal! Olha só, hoje eu vou contar uma história para vocês. A história é O Carrinho Cristão. Era uma vez um carrinho que morava numa cidade chamada O Fundo do Poço. Este carrinho estava detonado, jogado num canto. Ninguém queria brincar com ele, nenhuma criança olhava para ele e isso deixava ele muito triste. Mas também ele não tinha um dos faróis, ele não tinha a roda, ele estava todo sujo, então ninguém gostava dele, ninguém queria brincar com ele. Mas um certo dia chegou nesse lugar um homem. Quando esse carrinho viu esse homem, ele ficou com medo, ficou assustado, porque ele nunca tinha visto esse homem. O homem disse para o carrinho: Senhor Carrinho, não fique com medo. Eu gostei de você e vou dar um jeito nessa situação. Vou consertar você. Aí o homem pensou: este carrinho tem que ter um nome. Que nome vou dar para esse carrinho? Pensou e escolheu um nome: Carrinho Cristão. E aí o carrinho começou a se chamar Carrinho Cristão. O cristão, agora ele não era mais só carrinho, agora ele era o cristão. Ficou muito feliz porque alguém tinha visto algo bom nele, alguém tinha se preocupado com ele, isso deixou ele muito feliz. Logo depois, o homem começou a fazer consertos no carrinho. O que será que o carrinho precisava para ser consertado? O homem levou ele para casa para poder fazer os consertos. Arrumou a antena para que ele ficasse sincronizado com tudo. Colocou um farol novo aonde não tinha. Colocou um farol novo. Limpou o carrinho, porque o carrinho estava sujo. Então, limpou o carrinho, lavou ele, tirou toda a sujeira que estava nesse carrinho, deixou ele limpinho, brilhando. E olha que tinha um monte de sujeira. Agora ele ficou limpinho, bonitinho. Colocou um pneu e uma roda novinha, porque ele estava sem pneu e sem roda. Colocou a boquinha nele para ele ficar sorrindo bem feliz. Agora sim, ele ficou lindo, inteirinho, todo arrumadinho. Depois de ter deixado o cristão arrumadinho, o homem disse para o cristão que teria que ir embora. Isso deixou o cristão tão triste, porque ele tinha arrumado esse amigo, esse grande amigo que tinha ajudado ele. Mas aí o homem disse: Cristão, não fica triste, eu vou embora, mas um dia nós iremos nos encontrar lá numa cidade chamada Tudo de Bom. Eu vou na frente, disse o homem, e quando você chegar lá, eu estarei te esperando. Cristão então entendeu que tinha sido arrumado, consertado, que tinha ganhado pneus novos para poder fazer essa viagem, para ir para a cidade Tudo de Bom. Antes de partir, o homem deu algumas ordens ao carrinho. Prestem atenção nas ordens que o homem deu para o carrinho. Primeiro, não pare no meio do caminho. Segundo, não volte para trás. Terceiro, não dê ouvidos a outras pessoas que queiram te tirar do caminho certo. Então o carrinho começou a viagem. Lá se foi ele pela estrada fora. O carrinho começou sua jornada. Tão logo andou uns quilômetros e encontrou um vento muito forte. Esse vento impedia o carrinho de ir para frente, porque o vento atrapalhava. Mas logo o vento se foi.
Andando mais um pouquinho, o carrinho encontrou uma montanha muito grande e junto dessa montanha começaram a cair algumas pedras e o carrinho tinha que desviar das pedras e cuidar a montanha, e isso deixou o carrinho muito nervoso porque ele estava com medo de levar uma pedrada e bater num barranco ou coisa parecida. E lá seguiu o carrinho na sua viagem. Seguiu o carrinho. De repente, ele encontrou uma pista com muito gelo. Nossa, acho que tinha nevado neste lugar. E aí a pista estava escorregadia e o carrinho ficou com medo de ter um acidente. Mas ele conseguiu ir devagarinho e passar por esse lugar. Mas ele resmungou um pouco passando por essa pista escorregadia. Mais adiante, ele encontrou uma pista que subia e uma pista que descia, e nesse lugar ele já começou a ficar muito cansado, e era um trecho ruim de subidas e descidas bruscas, e deixou ele cada vez mais bravo e também mais preocupado, porque aquela estrada não terminava nunca. Ele estava muito cansado. Depois de ter viajado um bom pedaço, Cristão se deparou com a placa: vire à esquerda ou siga em frente. Ele começou a lembrar dos dias terríveis que já estava caminhando por aquelas estradas, das dificuldades que encontrou neste caminho. Ficou parado um pouco ali em frente à placa, olhando para trás e pensando no que ia fazer, se ia para frente, se ia para o lado. Se voltava, o que fazia? Foi quando chegou um senhor chamado Senhor Sábio Segundo Mundo e perguntou para o cristão onde ele estava querendo ir. E cristão lhe respondeu que estava indo para a cidade do Tudo de Bom. Aquele aparentemente gentil cavalheiro disse a cristão que conhecia muito bem aquelas estradas daquela região e disse: vá para a esquerda, você chegará mais rápido e passará menos tempo na estrada, lá a estrada é melhor. Aí o cristão respondeu: mas o meu dono, o homem que me ajudou, disse que era para mim sempre seguir em frente. Sempre seguir em frente. Essa foi a mensagem do seu dono, daquele homem que ajudou ele, que consertou ele. Porém, o sábio segundo mundo disse assim: provavelmente o seu dono não conhece muito bem a estrada. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Vai ser melhor para você. Vire à esquerda. É o melhor caminho. Cristão, já cansado, acabou ouvindo os conselhos do sábio segundo mundo e esqueceu a orientação do seu dono. Aumentou a velocidade e seguiu adiante, viajando por mais alguns dias. Realmente aquela estrada era muito boa de viajar. Era estrada fácil, sem barreiras e dificuldades. Cristão estava todo alegre, sua viagem estava rendendo. E tão logo sentia que iria chegar à cidade Tudo de Bom, foi quando avistou uma placa lá de longe, de muito longe. Ele avistou uma placa. E ele apertou a velocidade para chegar mais perto, saltitante de alegria. Porém, quando ele chegou perto da placa e conseguiu ler a placa, estava escrito: Rua Sem Saída. Isso deixou o Tristão muito triste e muito bravo. Tristão ficou muito arrasado. O senhor sábio segundo mundo havia lhe enganado. Que tristeza! Tristão começou a chorar. Foi quando, de repente, alguém tocou o seu ombro. Cristão levantou a cabeça e o homem que tinha tocado no seu ombro lhe perguntou: é você que é o Cristão? Sim, respondeu ele, sou eu mesmo. Aquele homem lhe disse: permita-me apresentar, eu me chamo Auxiliador. Foi o seu dono que me enviou. Ele mandou lhe perguntar: o que está fazendo aqui? Cristão ficou feliz de saber que seu dono ainda se preocupava com ele, mas ao mesmo tempo ficou envergonhado porque tinha desobedecido às suas ordens.
Foi quando ele disse: bem, é que estava difícil a caminhada, eu conheci um homem que se dizia sábio, ele me mandou eu ir por esse caminho e eu vim. Aí, agora estou aqui, perdido, tô achando até que o meu dono nem vai mais me querer. Aí o auxiliador disse: espere, eu vim para mostrar a você o caminho de volta e para lhe dizer que o seu dono ainda espera você. Cristão reconheceu que errou. O senhor auxiliador levou o cristão de volta até lá naquele caminho da placa: siga em frente ou vira à esquerda. E aí ele mostrou para ele a placa do siga em frente e disse para o cristão: cristão, este é o caminho certo, o siga em frente. Cristão, sorrindo, foi no caminho correto e logo chegou à cidade tudo de bom. E lá havia uma morada preparada pelo seu dono, especialmente para o cristão. Agora, cristão entendeu que o caminho que poderia o levar à cidade tudo de bom era composto por uma caminhada não de ódio, mas de amor. Uma caminhada não de descrença, mas de fé. Uma caminhada não de revolta pelas dificuldades, mas de gratidão. Uma caminhada não de desobediência por ela poder não trazer consequências ruins, mas de obediência. Uma caminhada não de desrespeito e intolerância, mas de respeito. Uma caminhada não de dúvidas, mas de confiança. Uma caminhada não de pecados, mas acima de tudo construída com arrependimento e perdão. Crianças, agora eu quero explicar para vocês o que cada elemento dessa história significa. Prestem atenção. Por exemplo, cidade fundo do poço. Este era o nome da cidade. O que significa cidade fundo do poço? É o mundo em que vivemos, que está perdido em meio a tanta tristeza, tanta injustiça. A própria palavra de Deus já nos alertava que o mundo jaz no maligno. O carrinho, por exemplo, antes de ser encontrado e consertado, representa eu e você antes de nós conhecermos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Éramos tristes, vazios, sem valor, desprezados, porque é assim que vive o homem afastado da presença de Deus. O carrinho, depois de consertado e com o nome de cristão, representa eu e você, depois que a gente conhece Jesus, que passamos a crer na sua poderosa palavra, no seu sacrifício de cruz. Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A antena do carrinho estava caída, depois foi arrumada. Ela simboliza a presença do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado e da morte quando fizemos algo errado. O homem que encontrou o carrinho, o dono, ele representa o próprio Jesus. Faróis. O farol do carro estava estragado, foi consertado. O que ele representa? A palavra de Deus. Na Bíblia, no Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o caminho é a tua palavra. A Bíblia nos orienta para que aqui nesse mundo nós possamos seguir um caminho correto diante de Deus. O pneu estava furado, a roda estava quebrada. O que ele representa? A fé. A fé é instrumento indispensável na nossa caminhada, assim como os pneuzinhos do cristão também eram indispensáveis para ele. A cidade, tudo de bom, o que será que quer dizer? É a Nova Jerusalém. Certa vez Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Crianças, qual o objetivo dessa história? É mostrar para mim e para vocês o amor de Jesus. É falar do amor dele.
das dificuldades que o cristão passa aqui na terra e da esperança maravilhosa que todos nós temos que ter em um dia chegarmos ao tão sonhada terra prometida, aquela que o Senhor está lá nos esperando para vivermos uma eternidade com Ele. Essa história foi um pouquinho comprida, né? Mas ela é muito interessante, porque ela fala desse amor que Deus tem pelas nossas vidas, do cuidado que Deus tem conosco. Por isso Ele enviou Jesus, seu Filho, para vir a essa terra e nos salvar. Que bacana isso, né? É muito lindo ver o amor de Deus por nós. Agora eu convido vocês aí de casa para orarem comigo. Vamos orar para agradecer Deus por esse amor maravilhoso que Ele tem pela gente? Juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos conversar com Deus. Senhor, somos extremamente gratos, Senhor, por esse amor que Tu tens pelas nossas vidas, pelo cuidado, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, nesse momento eu quero Te agradecer, porque Tu nos amas, Senhor. Tu ama cada uma das nossas crianças, Senhor Jesus, e a Tua mão poderosa está sempre estendida sobre elas, protegendo elas e seus familiares. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, e eu Te peço, Senhor, que Tu siga protegendo as nossas crianças. Muito obrigado, Senhor. Em Teu santo nome, amém. Crianças, por hoje é só. Semana que vem tem mais, tá? E olha só, não esqueçam das atividades do roteiro em anexo, tá bom? Um beijo, tchau, até semana que vem.